Nunca imaginei que iria gostar de colocar chifre no meu maridinho, ainda mais com seus amigos do Boa tarde a todos do canal Amores Proibidos. Sem enrolação, vou me apresentar. Meu nome é Larissa, mas vocês podem me chamar de Lala ou Lari. Tenho 32 anos e sou corretora de imóveis. Sou loira natural, tenho 1,70 de altura e, além disso, sou mãe de uma menina linda. Estou casada há 8 anos com Murilo, um homem maravilhoso, médico e 2 anos mais velho que eu. Ele tem 1,89 de altura e, posso garantir, me satisfaz bastante em todos os sentidos. Mas a história que vou compartilhar aqui é sobre como comecei a colocar chifres no meu marido, uma experiência que mudou tudo na minha vida. Eu sempre fui uma mulher que gostou de aventura, mas, confesso, nunca imaginei que isso me levaria a explorar meu lado mais ousado e instintivo. Começou em uma noite qualquer, enquanto Murilo estava de plantão no hospital. Eu estava em casa, sozinha, sentindo uma mistura de tédio e desejo. Sempre fui maliciosa, já fiz de tudo. Com 22 anos conheci o Murilo, que me aquietou e logo engravidei e casamos. Fomos felizes por um bom tempo, mas de um ano pra cá tudo ficou terrível. Perdi as contas de quantas vezes chorei pensando em largar tudo, de todas as brigas que tivemos e de quantos foram os momentos em que Murilo levantou da cama para ir dormir no sofá ou que eu dormi no quarto de Carolina, nossa filha. Mas as coisas mudaram da água para o vinho em uma noite. Fomos convidados por nossos vizinhos e melhores amigos, Bruno e Camila, para irmos a uma festa junto com outros casais do prédio que morávamos. Eu não queria ir, odiava shows. E na noite anterior, Murilo e eu tínhamos tido uma discussão tenebrosa. Minha cara estava redonda de tanto chorar, mas ele queria muito ir. Achava que podia ser um bom passeio para refrescarmos a cabeça. Eu nem sabia show de quem era, nem queria saber. Estava emburrada, me arrumei irritada, principalmente por ter que deixar Carol com meus sogros, com quem eu não tinha lá uma boa relação. Me vesti com um vestido preto. Fomos de carona com Bruno e Camila. Os meninos eram amigos desde a época da faculdade. Camila tinha virado uma boa companhia para mim, visto que as minhas 2 melhores amigas moravam do outro lado da cidade e pouco nos víamos. Eu evitava mandar mensagens reclamando de Murilo para elas, com medo que ele visse meu telefone e isso gerasse outra discussão. A festa até estava boa, era um festival de sertanejo, estávamos em um camarote, bebida liberada, eu dançava com as meninas, fazia tempo que eu não me animava tanto, esquecendo completamente dos problemas. Murilo estava carinhoso também, sempre vindo me trazer bebida, sorrindo, um clima ótimo, até que ele resolveu ir no banheiro, me avisou e saiu. Bem na hora do show do Gustavo Lima, foi só ele sair que um outro rapaz que estava no camarote se aproximou de mim. Você dança bem, viu? Ele não era morador do prédio, era amigo de um dos nossos vizinhos, tinha sido chamado para completar a divisão do camarote, que era super caro. Ele e mais uns 2 ou 3 caras solteiros tinham sido convidados também. Obrigada, falei assustada, olhando ele por cima do ombro. As outras meninas que assistiam ao show ao meu lado nem notaram o começo da abordagem. Podia vir dançar comigo, né? Desculpa, mas eu estou acompanhada. Meu marido só foi ao banheiro. Disse claramente, cortando ele e voltando a olhar o show. Uns 5 minutos se passaram e eu fui pegar mais bebida na mesa central do camarote. Enquanto estava me servindo, senti claramente alguém. Achei que era Murilo. Quer que eu ajude você enquanto seu marido não volta? A voz não era do meu marido. Era o mesmo cara da outra hora. Ele estava me querendo, aproveitando da oportunidade que tinha. Me assustei e me afastei. E antes que eu pudesse sair da posição entre ele e a mesa das bebidas, uma confusão se formou. Só escutei: "Você está louco." Um braço passou perto do meu rosto e acertou a cara do homem. Murilo passou por mim voando, deu 3 direto. O amigo do cara se meteu na frente pedindo 1000 desculpas, ficando entre meu marido e ele. Eu abracei Murilo e o levei para o outro extremo do camarote. Os seguranças começaram a olhar, se aproximaram correndo. Eu não conseguia saber o que pensar. Eu não conseguia raciocinar. Só notei que minha bebedeira passou na mesma hora. Um morena, mais alto que Murilo, tentou pegá-lo pelo braço e meu marido deu mais um soco, na cara do homem, que era um dos seguranças. Eu só escutava: "Vai todo mundo pra rua! Vai todo mundo pra rua." Então me impus. "Eu sou advogada. Se encostarem no meu marido, vocês vão ser presos. Vocês não me fizeram nada para me ajudar. Ficaram só olhando." Um outro homem estava vindo enfurecido para revidar. "Vocês podem ser o presidente do Brasil, mas precisam ir embora. A gente não quer ficar nesse lugar que não respeita os frequentadores." Meu nível de lucidez era absurdo.
Olhei no peito do homem onde tinha o nome dele e da empresa. E o senhor, seu Ramalho, será o primeiro a ser demitido da SOS Seguranças. A gente falava enquanto era conduzido com muita educação para a rua, e o homem ao meu lado mudou completamente de semblante. Ele virou um doce na mesma hora, pedindo desculpas sinceras, como se estivesse se arrependendo de algo que nem sabia o que era. Olhou para mim com olhos implorantes, questionando quem era o homem que tinha aquilo comigo, sua voz soando quase como um sussurro. O cara vinha atrás, sendo trazido por vários seguranças, um verdadeiro espetáculo de contenção. E logo atrás dele estava seu amigo, nosso vizinho, que observava tudo com uma expressão de surpresa, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Eu não sabia o que pensar. O meu coração estava acelerado, pulsando forte dentro do peito, e a adrenalina corria em minhas veias. Apontei para o rosto do homem que tinha se transformado de uma figura intimidante para alguém quase vulnerável. Olhei nos olhos dele e, pela primeira vez, percebi que, apesar de toda a confusão, ele era realmente bonito. Alto e magro, tinha um ar de alguém que sabia que o mundo era grande, mas ao mesmo tempo estava ali, agora, na linha tênue entre a raiva e o arrependimento. Enquanto eu o admirava, 3 seguranças se aproximaram do rapaz que tinha tentado chegar em mim na balada. Com a música de Gustavo Lima batendo forte, a energia do lugar era contagiante, mas a cena se transformou rapidamente. Os seguranças cercaram o garoto e começaram a dar uma lição de moral, com vozes altas, mas firmes. Eu não sabia se ficava animada ou preocupada, pois, embora estivesse me divertindo, não esperava ver uma cena como aquela. Murilo, que estava ao meu lado, me puxou para fora da balada, como se quisesse me proteger da confusão. Ele parou ao meu lado, e um dos seguranças também ficou perto dele, em uma conversa que parecia tensa. Eu tentava ouvir o que estava sendo dito, mas a música alta e a embriaguez, embora tivesse diminuído, ainda deixavam meu cérebro confuso. Os pensamentos estavam misturados, e a adrenalina começava a subir. Vamos dar uma volta, Murilo disse, enquanto eu o olhava com um misto de curiosidade e expectativa. Eu queria saber o que estava acontecendo, mas também sentia uma necessidade de me afastar da balada, daquela cena. Quando percebi, já estávamos em um Uber, com a cidade iluminada passando rapidamente pela janela. O carro parecia acelerar em direção à nossa casa, mas o que mais me chamou a atenção era o clima entre nós. A tensão da balada se transformou em algo mais íntimo e elétrico. Murilo me olhava de uma forma que fazia meu coração disparar. Era a primeira vez que ficávamos sozinhos e a noite que eu esperava que terminasse mágica. A expectativa era intensa, como uma chama que não parava de crescer dentro de mim e eu mal conseguia conter a ansiedade. Com ele me comendo, com certeza seria a pá de cal sobre nosso casamento. Havia uma adrenalina pulsante, um desejo latente que parecia querer explodir a qualquer momento. Eu sabia que, se isso acontecesse, não haveria retorno. O que tínhamos seria irreversível. A verdade é que eu não queria que ele pensasse que eu tinha provocado o homem. Não poderia reclamar de nada que viesse de Murilo. Ele sempre foi correto comigo, um marido exemplar que nunca me traiu, que nunca me desrespeitou. O problema é que nosso casamento tinha esfriado de um jeito irrecuperável, como um fogo que se apagou devagar, mas sem que eu percebesse. Comecei a chorar calada, olhando pela janela do carro, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto as luzes da cidade se desfocavam na noite. A escuridão do carro parecia um reflexo da confusão que eu sentia. Nesse momento, a insegurança me envolveu, e eu me perguntava se ainda havia esperança para nós. E então, como se tivesse lido meus pensamentos, ele veio me beijando. O toque dos lábios dele me pegou de surpresa. Um choque elétrico que despertou algo profundo em mim. Foi a primeira vez que comecei a pensar no que rolou de maneira maliciosa. Cada toque e cada suspiro pareciam acender uma fogueira de desejo que eu tinha tentado ignorar. Um homem lindo, muito mais jovem que eu, me fez sentir desejada, de um jeito que eu não experimentava há tempos. A adrenalina corria pelas minhas veias enquanto pensava em tudo o que havia acontecido. Meu marido, Murilo, que sempre foi o meu protetor, me defendia com unhas e dentes. Ele se levantou e partiu para cima de outro homem por minha honra, mostrando que ainda me ama, ou pelo menos, que estava ali para fazer suas honras de marido. Mesmo que na cama ele não tenha comparecido há mais de um mês, o que me deixava em dúvida sobre o que realmente estava acontecendo entre nós. A imagem do jovem atraente me assombrava,
e me perguntei o que ele teria feito se Murilo não tivesse chegado a tempo para me defender. Quando o carro chegou, um silêncio tenso pairava no ar. Nenhuma palavra foi dita durante o caminho e eu me perdi em pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo. Murilo, sério, agradeceu ao homem que nos deu carona e assim que descemos, entramos no elevador. A tensão aumentava a cada segundo. Foi quando ele me olhou pela primeira vez e eu senti meu coração disparar. Os olhos dele eram penetrantes, cheios de emoção, e isso me deixou ainda mais confusa. Aquele momento parecia suspenso no tempo. Eu rapidamente ensaiei um "me desculpa", mas antes que eu pudesse completar a frase, ele foi mais rápido. Ele me envolveu em seus braços e nossos lábios se encontraram. O beijo era intenso e elétrico, um contraste perfeito com a frustração que eu havia sentido momentos antes. "Não tenho dúvida de que você não teve culpa nenhuma", ele sussurrou contra meus lábios, sua voz cheia de compreensão. "Não precisa se desculpar por nada." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Eu me senti leve, livre das amarras da culpa que me acompanhava. Ele entrou em casa e caminhou direto para a cozinha enquanto eu me sentia cada vez mais nervosa. A adrenalina ainda pulsava em meu corpo, e o que acabara de acontecer parecia um turbilhão de emoções. Eu estava apressada para me limpar, então fui direto ao banheiro, sem pensar muito. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave, como se o mundo lá fora não existisse mais. No banheiro, encarei meu reflexo no espelho, notando como a maquiagem já estava borrada, um testemunho do que tinha ocorrido. Comecei a limpar o rosto, as mãos tremendo um pouco enquanto passava o removedor de maquiagem. A sensação fria do produto contrastava com o calor que ainda sentia por dentro. Olhei nos meus próprios olhos, tentando encontrar coragem para enfrentar o que estava por vir. Uma eternidade pareceu passar, que poderia ter variado entre 5 minutos ou 1 hora. A água do chuveiro ecoava do outro lado da casa, e eu continuei removendo a maquiagem, perdendo-me em pensamentos. Então, sem aviso, a porta se abriu lentamente. Meu coração pulou no peito e eu me virei de surpresa. Ele estava ali, parado na entrada, com uma expressão que misturava preocupação e carinho. "Você tá bem?" Ele perguntou, se aproximando e me abraçando. O calor do corpo dele me envolveu, e eu senti uma onda de conforto, mas também de confusão. A pergunta pairou no ar como se eu pudesse responder com honestidade, mas as palavras se perderam nos meus lábios. Eu queria dizer que estava bem, mas a verdade era que tudo o que havia acontecido me deixou tensa. Para eu não respondê-lo, a única maneira que pensei em disfarçar os sentimentos foi beijando-o na mesma hora. Aquele beijo, cheio de urgência, parecia ser a única saída para a confusão que estava sentindo por dentro. Fomos para a cama e nos relacionamos lá mesmo, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Minutos depois, ele saiu de cima de mim e deitou ao meu lado, mas não foi para dormir. Seus dedos deslizaram pela minha pele, acariciando-me suavemente, como se estivesse tentando descobrir cada centímetro do meu corpo. A sensação era indescritível. Eu estava tão envolvida que, por um instante, tudo parecia perfeito. Enquanto ele me tocava, uma onda de calor me invadiu, e eu percebi que não tinha noção da merda que tinha feito. Não conseguia compreender o tamanho da besteira que eu havia causado. A verdade é que naquele momento, me deixei levar pela intensidade do que estávamos vivendo. O calor dos nossos corpos, a maneira como ele me olhava, tudo parecia mágico. Nunca tinha me sentido tão bem. Era como se aquele momento fosse uma explosão de sentimentos, uma mistura de amor e paixão que me deixou tonta. Cada toque dele era eletrizante, e a conexão entre nós parecia transcender qualquer barreira. Meus pensamentos estavam confusos, mas a única coisa que conseguia sentir era o desejo que crescia a cada instante. O que era aquela relação entre nós? Por que tudo parecia tão certo, mesmo sabendo que era tão errado? A adrenalina corria em minhas veias e eu não conseguia parar de pensar em como aquele momento era único. Era uma loucura, mas eu queria que durasse para sempre. As emoções estavam à flor da pele e eu sabia que a situação era delicada, mas a verdade é que eu não me importava. O mundo lá fora parecia distante e naquele instante éramos apenas nós dois, perdidos um no outro. A intensidade do nosso encontro me deixava sem fôlego, e por mais que eu tentasse fugir da realidade, a verdade é que estava completamente apaixonada por aquele momento. Mas não podia encará-lo, não depois de ter admitido que queria chifrá-lo. Ele não acreditaria que tinha sido mentira. Aliás, eu nem queria, nem tinha pensado nisso.
Ou será que queria? Meu casamento estava acabando e a ideia de estar com outra pessoa me fazia sentir uma mistura de culpa e emoção, algo que eu não conseguia controlar. No fundo, sabia que a chama entre nós havia se apagado, mas a presença de Murilo naquela noite era diferente. Ele estava tão atraente, tão confiante, e isso me deixava confusa. Era como se o Murilo que eu conhecia tivesse dado lugar a um homem novo, melhor do que sempre tinha sido. Ele parecia saber exatamente o que fazer para me agradar, como se estivesse revivendo os melhores momentos do nosso relacionamento. A maneira como ele sorria para mim, a forma como seus olhos brilhavam, me fazia sentir viva novamente. Eu queria acreditar que aquilo era um sinal de que ainda havia algo a ser salvo entre nós. Adormecemos, sem saber o que seria da nossa vida quando acordássemos. O silêncio no quarto era pesado, mas ao mesmo tempo havia uma eletricidade no ar, algo que me deixava ansiosa e esperançosa. O coração batia acelerado, misturando medo e desejo. As dúvidas rondavam minha mente. Como poderíamos seguir em frente se eu ainda tinha sentimentos? E se, ao amanhecer, tudo o que estávamos vivendo se transformasse em poeira? Os sonhos de um futuro juntos se misturavam com a realidade de que eu queria algo mais, algo que pudesse me trazer de volta a mim mesma. Murilo ainda me atraía, mas seria possível reconstruir algo que já parecia desmoronar? Enquanto fechava os olhos, uma parte de mim desejava que, ao acordar, tudo estivesse resolvido e que pudéssemos voltar a ser o casal perfeito. Mas foi questão de semanas. Traí meu marido com um colega de trabalho. A atração era inegável e eu não consegui resistir. Depois, não satisfeita com aquilo, o trai com seu amigo. E a partir daí, não parei mais. Uma onda de emoções começou a tomar conta de mim, tudo por conta de um sentimento que não saiu da minha cabeça, como um eco que não se cala. A cada encontro, a cada toque, o mundo ao meu redor desaparecia. Sendo bem sincera, a cada traição, uma nova emoção despertava dentro de mim, uma sensação intensa que não conseguia explicar. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou, deixa seu like e não esqueça de se inscrever-se no canal.